Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Pô, não era o que a gente esperava, né, irmão? Não era o que a gente esperava. Confronto das quartas de final, definido da Copa do Brasil, e o Bahia enfrenta o Flamengo, cara. E assim, tudo que eu tava torcendo que fosse ao contrário, aconteceu o inverso do que eu queria. Você entendeu? Tudo que eu tava torcendo aconteceu ao contrário. Né? O Bahia acabou pegando um adversário mais difícil nessas quartas de final e vai decidir o jogo de uma forma que eu também não achava legal, que eu particularmente não gosto. Isso quer dizer que já acabou? Não, pelo contrário, porque se tem dificuldade pro Flamengo, vai ter pro Bahia também. Afinal de contas, o Bahia e o Flamengo estão muito próximos na temporada, eles estão fazendo temporadas muito parecidas. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Eu vou mostrar todos os confrontos, inclusive os jogos de ida e volta e o chaveamento do Bahia, porque a gente já pode, inclusive, agora fazer um simulado aqui de quem o Bahia passando pega na semifinal e quem ele pode pegar na final. Então a gente já tem tudo isso, eu vou explicar tudo pra você, você não vai ver um vídeo tão detalhado como esse aqui na internet. Então já te inscreve aqui, dá essa moral, que eu vou trazer todas as informações pra vocês agora, passo a passo, data base de quando vai ser o jogo, eu já tenho tudo aqui, a gente vai atualizar você de todas as informações. Te inscreve, dá essa moral pra gente aí, e lembrando, tem jogo hoje, você quer fazer a tua fezinha? BetVip, a parceira oficial do canal do Luna, te dá até R$ 600 de bônus no seu primeiro depósito para você fazer a tua fezinha e você ainda concorre a prêmios sensacionais no grupo exclusivo do Telegram da BetVip. Você pode concorrer, ó, já saiu lá, ó. iPhone 15, TV de 62 polegadas, premiação de até R$ 100 mil, irmão. Não perca tempo, o link está na descrição para você fazer o seu cadastro agora. Lembrando, só para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Use aquela grana que você usar para se divertir. Fechadaço? Vamos direto para o vídeo agora. Vamos lá, porque os confrontos das quartas de final estão definidos aqui no sorteio que acabou de acontecer. Ó. O sorteio acabou agora, eu já estou trazendo tudo para vocês aqui, mas vamos lá. No primeiro chaveamento aqui, nós temos Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Um confronto aqui que já dou a minha opinião do que pode rolar. Acredito eu, que passa o Atlético Paranaense. É mais time, mais organizado, apesar de não viver um momento mágico. Mas é mais time na minha visão. Atlético Mineiro e São Paulo. Esse jogo aqui, pra mim, vai ser um jogo interessante de assistir, tá? O Atlético Mineiro não vem numa fase boa e o São Paulo vem numa crescente, apesar de ter perdido agora o clássico pro Palmeiras, mas vem numa crescente na temporada. Então, é um jogo muito bacana. Do outro lado, de baixo para cima, nós temos Corinthians e Juventude. Corinthians e Juventude. É um jogo aqui, cara, que de verdade eram os dois adversários, já dentro para vocês, eram os dois adversários que eu queria que o Bahia pegasse. Ou Corinthians ou Juventude, porque para mim são os adversários mais medianos aqui dentro das possibilidades aqui, sabe? Então acho que era o que eu tava torcendo. Infelizmente, os caras por pouco, o Bahia não pegou o Corinthians nem o Juventude. Ô mãozinha miserável da menina que tava sorteando, viu? E na parte de cima do chaveamento, do lado direito, do meu lado direito, se você estiver vendo do lado esquerdo, enfim, você entendeu, você tá vendo aí, Flamengo e Bahia, cara. O que é que a gente pode falar desse jogo? Antes disso, eu vou mostrar para vocês o chaveamento, porque a gente já tem as informações do jogo de ida, do jogo da volta, tá? Vou colocar para vocês aqui, pra gente analisar. Essa aqui é o gráfico aqui da quinta fase agora de forma organizada, sabe? Dos lados certos aqui de chaveamento. Então, Atlético Paranaense e Vasco da Gama, né? Como eu falei, São Paulo, Atlético Mineiro, Bahia e Flamengo, Juventude e Corinthians. Foi definido por sorteio. O primeiro jogo do Bahia vai ser na Arena Fonte Nova. Então, o Bahia começa decidindo a vaga em casa e finaliza decidindo a vaga no Maracanã. Sempre tem dois lados. Eu sou um cara que eu prefiro quando você decide em casa, porque você constrói, você vê o que aconteceu no primeiro jogo e no segundo você consegue definir do lado do seu torcedor. Mas tem gente que prefere o jogo de ida em casa. Porque você constrói o resultado da sua casa, do seu torcedor, e administra fora. Isso vai depender muito do que o time vai fazer. Então, o Bahia vai fazer o primeiro jogo na Arena Fonte Nova e o segundo ele faz no Maracanã contra o Flamengo. Tem datas base, tá? Jogo de ida 28/8 e jogo da volta 12/9.
Por que data base? Porque isso não quer dizer, não é garantia de que o Bahia vai jogar no dia 28 de agosto desse mês, que inclusive, cai numa quarta-feira. Semana que vem já seria esse jogo, mas a CBF falou que ainda vai divulgar, a certeza que vai ser nessa semana, mas não se sabe se vai ser no dia 28 ainda. É a data base. E a data de volta, né, a gente vai aguardar basicamente 2 semanas. Porque depois a data dos base do jogo da volta é no dia 12, ou seja, numa quinta-feira. Então, essa é a data base. Por que tem que ser a data base? Porque, como são 2 times da mesma... Tem 2 times aqui de São Paulo e tem 2 times do Rio de Janeiro. Então, o que é que acontece? Não pode ter os jogos desses 2 times do Rio de Janeiro e de São Paulo no mesmo estado, né? Em São Paulo. Os Corinthians e São Paulo não podem jogar no mesmo dia na cidade. Para questão de confronto, né? E no Rio de Janeiro a mesma coisa. Vasco e Flamengo não podem jogar no mesmo dia da cidade. Então, eles vão precisar fazer essa logística para saber qual vai ser o dia fixo mesmo, mas tá definido. O jogo da ida do Bahia vai ser na Fonte Nova, o jogo da volta vai ser no Maracanã. O que é que eu acho desse confronto aqui? Óbvio, o Bahia pegou o adversário mais difícil. Mais difícil quando eu falo porque tem um elenco mais robusto, sabe? O que tem de mais qualidade. Agora, quando a gente olha a classificação, cara, do Campeonato Brasileiro, a gente vê que, de momento, a disparidade não tá nada fora do comum. Porque nesse momento o Flamengo é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro com 41 pontos e o Bahia é o 5º colocado com 38 pontos. Então são campanhas muito parecidas, sabe? São momentos muito parecidos. O Flamengo não vem de bons momentos não, tá? O Flamengo vem aí oscilando nos últimos 3 jogos, 2 derrotas, uma derrota, um empate e uma derrota, ou seja, 2 derrotas e um empate, enquanto o Bahia, nos últimos 3 jogos, tem 1 derrota e 2 triunfos. Então, o Bahia vem até nos últimos 3 jogos numa crescente até maior. Sem falar também que o Flamengo tem a Copa Libertadores, que acaba sendo um desgaste maior, que inclusive eu acho que joga hoje, se eu não estiver falando bobagem. Só para não falar bobagem, eu acho que o Flamengo joga hoje. Deixa eu confirmar aqui, para não falar bobagem. Isso, não, joga amanhã. Amanhã não. Dia 22/8. Hoje é dia 20, né? Então joga quinta-feira. O jogo da volta, daqui a 2 dias. Então, assim, vai ter esse confronto também, querendo ou não, desgasta, risco de lesão, pode acontecer. Mas a verdade é que são 2 times que estão num momento parecidos. O Flamengo é o 4º, o Bahia é o 5º no Campeonato Brasileiro. É o jogo mais difícil da temporada, tá? Do Bahia. É o jogo mais difícil que a gente pode esperar realmente de maior dificuldade. Mas eu acredito que o Bahia tem chance de passar sim. É difícil. Se eu pegar como favorito, o favorito é o Flamengo pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem. Mas o Bahia tem condições de passar. E é campeonato de mata-mata. Campeonato de mata-mata, tudo pode acontecer, tá? Quero saber a tua opinião, comenta aqui, fala pra mim o que é que você achou desse sorteio. Eu queria que fosse diferente, né? Mas que vem o Flamengo, né? Comenta aqui, se inscreve aqui no canal. Daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já. Tchau, tchau.